Boa noite, são 19 horas e 5 minutos em Porto Velho, no estado de Rondônia. E nós já estamos chegando por aqui hoje, sexta-feira, dia 23 de janeiro do ano de 2026, o seu programa Show do Esporte. Show do Esporte aqui pela Rota Musical Brasil, a rota para o sucesso. Você pode acompanhar o programa Show de Esporte através do site da Rota Musical Brasil, www.rotamusicalbrasil.com. Também acompanhar pelo Facebook da Rota Musical Brasil e posteriormente aí você vai ter lá nos outros Facebooks, na minha página, Show do Esporte, também no YouTube, no nosso canal, J Lima _PVH, você vai disponibilizar o tempo que você quiser, porque fica lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E a partir de agora você vai ficar com as informações do nosso futebol do estado de Rondônia. Vamos falar de Copa São Paulo. Meu amigo, tem notícias tristes, lamentáveis também no meio do futebol, com duas perdas aí, duas mortes. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo no futebol pelo Brasil e pelo mundo. Nos destaques de hoje, temos aí os destaques de hoje no programa Show do Esporte. Barcelona perde de virada para a equipe do Porto Velho. Rondoniense vence e vira líder do campeonato estadual rondoniense. E o Genos estreia com derrota e o Guaporé se reabilita e vence a primeira no campeonato estadual. Decisão da Copa São Paulo será no Pacaembu. Tem também aí, vamos falar do Caos Steve, ou o Malbodou, um jogador que é da equipe do Barcelona, jogador estrangeiro, que sofreu uma fratura na face, no osso da face. Daqui a pouquinho a gente traz, já foi liberado, já está se recuperando, mas a gente vai trazer mais detalhes, inclusive o médico que fez a cirurgia do Caos, do Steve, no dia de ontem. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu programa Show do Esporte. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta destacando todas essas notícias. Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caibros, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10.535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! A empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285 2470.
Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Japuarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira a nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Ah, agora sim, né? Agora tá ok, viu? Bom, já estamos de volta aqui no primeiro bloco do seu programa Show de Esporte pela Rota. As notícias, as matérias, tudo, enfim, aqui na Rota Musical Brasil. E começando hoje o programa Show de Esporte, vamos começar falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem a sua final no próximo domingo, lá no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O jogo começa às 11 horas, o horário de Brasília. E a decisão é entre um paulista e um mineiro. O Cruzeiro passou pelo Grêmio 3-2 e o São Paulo deu uma goleada no Imbrachina. É aquele mesmo que quebrou, derrubou o gigante Palmeiras. Vamos ver como é que foi esse jogo, os 4 gols da equipe. Alô, nação tricolor daqui de Porto Velho. Veja aí os gols de São Paulo 4 e Imbrachina 1. Você só vai ver os gols da equipe do São Paulo. Põe na tela. Tem áudio. Bola na frente, Paulinho na cara do gol! Atrapalhado. Escanteio para o São Paulo. Bola aberta no segundo poste. Gol! Estimando o zagueiro Isaac, ó. Deu uma olhadinha pra área, preferiu a batida, serviu como passe no desvio. Gol! A cobrança, Felipe ameaçou. Igor Felisberto com a perna direita, bateu! Gol! Aí, ó, os 4 gols
da equipe do São Paulo que agora é finalista mais uma vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e a decisão é no próximo domingo, 11 da manhã, horário de Brasília, 10 horas horário de Rondônia, lá no Pacaembu, em São Paulo. Quem vai ficar com a Copinha 2026 na sua 56ª edição? Então é só aguardar e torcer no próximo domingo. Meus amigos, se tem alegria no futebol, também tem muita tristeza. Vocês lembram que a semana passada, dia 15, aconteceu aquele acidente com a delegação do Águia Marabá, quando o ônibus que conduzia a delegação bateu na traseira de um caminhão lá no estado de Tocantins, na BR-153. E na época, no local, terminou falecendo o Hector, que era o preparador físico e coordenador lá das bases também, de desempenho, melhor dizendo, era o preparador de desempenho lá das categorias de base do Águia Marabá. O técnico, o Lisier, ele ficou gravemente ferido, foi internado, mas infelizmente 8 dias depois não resistiu. Põe na tela a reportagem da morte do Lisier, que aconteceu no dia de hoje. Tizer tinha 44 anos, teve a morte encefálica anunciada pelos médicos do hospital de Gurupi, no Tocantins. Ele estava internado na UTI desde 15 de janeiro. A gente trouxe esse caso aqui para você, né? O ônibus da equipe Águia de Marabá bateu num caminhão que estava parado no acostamento e sem sinalização. O time estava voltando para Marabá, no Pará, depois da eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O acidente também acabou matando o preparador físico Hector Alves, de 33 anos. Outras 3 pessoas também ficaram feridas, mas já tiveram alta do hospital. Pois é, infelizmente aí, né, a gente fica triste também com mais essa notícia triste da morte do treinador da equipe do Águia Marabá, que já vinha lutando contra a vida há mais de 3 dias. Os médicos já estavam fazendo aqueles exames, já se comentava que provavelmente ele não resistisse e infelizmente se confirmou na manhã de hoje. Mas hoje pela manhã também, lá em Alagoas, em Maceió, também teve uma morte, só que essa de forma violenta. O coordenador das bases do Clube de Regatas do Brasil, do CRB, foi assassinado quando estava se dirigindo para o local onde ele costumava pegar a van que levava ele todos os dias para o CT, lá no Ninho do Galo, em Maceió. E nesta manhã, um cara de bicicleta se aproximou e disparou várias vezes contra o Jonisson Lima, 35 anos, ele era conhecido como Joba. Põe na tela aí para a gente mostrar a imagem do Joba, inclusive a diretoria do CRB, ela hoje não teve atividades, está aí o Joba. Deu um playback aqui, viu? Mas é assim mesmo, é ao vivo, meu amigo. Bom, a gente estava mostrando aí, falando do Joba, é esse rapaz aí, ó, 35 anos, a diretoria do CRB hoje não teve nenhuma atividade, está acompanhando o caso e algumas imagens, a polícia trabalha com várias possibilidades. Uma delas seria de latrocínio, mas olhando os vídeos e vendo o vídeo, não dá para entender que foi uma tentativa de assalto, de latrocínio. Porque o cara estava na bicicleta, disparou várias vezes contra ele, nem desceu da bicicleta, fez a curva e foi embora. Tem uma imagem também de uma mulher que estava observando a saída do Joba, e quando ele saiu, ela seguiu ele e com o telefone fazendo uma ligação. E posteriormente apareceu esse cara de bicicleta e infelizmente tirou a vida desse rapaz de 35 anos de idade, coordenador das categorias de base
do CRB, do Clube de Regatas do Brasil. Lamentável, mas é a violência em todos os lugares, em todos os recantos do nosso país. 7h20. Vamos a mais um intervalozinho. Daqui a pouco a gente volta falando de tudo o que aconteceu na segunda rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. Teve confusão, teve... e daqui a pouquinho a arbitragem, quero falar da arbitragem. Parabéns à arbitragem até agora nessas duas rodadas. Vou explicar daqui a pouquinho o porquê, né? Temos também, lamentavelmente, aí o incidente, né, digamos assim, de trabalho, o acidente de trabalho que aconteceu com o jogador do Barcelona, quase no mesmo limite, na mesma região ali do meio campo, onde há 2 anos atrás o Lucas Bala, né, sofreu uma fratura na tíbia na tíbia e na fíbia. Fíbia, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Quebrou a canela e justamente contra o Barcelona. E nesta quarta-feira, o lance foi com o Bala e também no mesmo lugar. Só que aí, quem foi atingido foi o jogador do Barcelona. Daqui a pouquinho a gente volta destacando tudo o que aconteceu na quarta-feira, na segunda rodada do Campeonato Rondoniense. Não saia daí! Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caipos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10.535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! A empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 992-75-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa
e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. E já estamos de volta aqui agora no seu segundo bloco do programa Show de Esporte pela Rota Musical Brasil, 100% digital, rádio e TV para você ver. E vamos falar agora do Campeonato Rondoniense Série A 2026. E tivemos rodada no meio de semana, a segunda rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol, que aconteceu na última quarta-feira. Quarta-feira tivemos 3 jogos, com jogo duplo no estádio Aloysio Ferreira. Eu não lembro já vi categorias de base, mas o profissional eu não lembro não me recordo se já aconteceu algum jogo duplo no futebol profissional de Rondônia, no mesmo estádio, no mesmo dia. Não lembro. Lembro de categoria de base. Mas vamos lá. Né? Na quarta-feira nós tivemos 3 jogos. Vamos começar pela rodada lá do interior, Josimar. Falar do Guaporé. O Guaporé que se reabilitou no Campeonato Rondoniense, recebeu a equipe do União Cacoalense e não estava nem aí se tinha se recuperado ou não. Ele foi lá e fez 2-0. Gol do Mano, que já é um ídolo da torcida desde o ano passado, e o Atman, ex-Porto Velho, ex de Paraná, o jogador que já conhece aqui o nosso futebol. Vamos ver os gols de Guaporé 2, União Cacoalense 0. Tá aí, portanto, aí, ó, o primeiro gol, né, foi esse, perdeu essa bola aí no meio campo, o lançamento, e aí o zagueirão foi lá, ó, perdeu na velocidade, terminou cometendo o pênalti a favor da equipe do Guaporé. O Mano foi lá fazer a cobrança, né? Você vê aí, Mano fez 1-0 para a equipe do Guaporé. Isso no primeiro tempo. Placar que ficou até o final desse primeiro tempo aí. No segundo tempo, o Guaporé voltou, aí o Mano, né, marcou o primeiro gol. Nesse tiro de meta, a bola sobrou, a disputa ali do meio campo. Essa bola foi tocada do outro lado e quem estava lá? O Atman fez 2-0 para a equipe do Guaporé. O Guaporé com essa vitória aí chegou aos 3 pontos ganhos. Daqui a pouquinho a gente vai ver a classificação do Campeonato Rondoniense de Futebol. Jogo normal, jogo tranquilo, sem nenhum problema lá no estádio Caçolão, em Rolim de Moura. Já aqui na capital tivemos 2 jogos. Tivemos às 3h30 e às 20 horas, o que fechou a rodada deste meio de semana, a segunda rodada do campeonato estadual. Tivemos às 3h30, às 15h30, o jogo entre Barcelona e o Porto Velho. O Barcelona saiu na frente, mas aí o Porto Velho tocou a bola, explorou os espaços, soube fazer os gols. Emerson Baca desencantou novamente, fazendo 2 gols para a equipe do Porto Velho e terminou vencendo de virada por
3-1. Vamos ver os gols de Porto Velho, de Barcelona e Porto Velho? Tá aí, ó, o primeiro gol da equipe do Barcelona. Você vai perceber que essa bola, ela pega no pé do jogador da equipe do Barcelona sem ele querer. Porque ele não tocou para ali, não. Ele foi tentar fazer o gol, a bola, aí, ó, o lançamento. Nesse último jogador aqui, ó, a bola toca, vai para o meio, para o primeiro pau, e aí a cabeçada e gol da equipe do Barcelona. O Barcelona fazendo 1-0. Daí por diante, aí veio o primeiro gol, a sobra ali bem da entrada da grande área, e o Bacas bateu com tranquilidade, bateu forte, colocado, deixando tudo igual no placar, e até uma comemoraçãozinha ali de rei, né, de majestade. Alguém botou ali, ou ele sentou como se fosse o banco da majestade para o Emerson Bacas, que fez 2 gols. Esse foi o primeiro. Daí por diante tá aí, ó, nele segundo, ele estava no meio da área, sozinho, com categoria também, com calma, e fez 2-1 para a equipe do Porto Velho. No segundo tempo, aí esse foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, aí tivemos aí, ó, o Porto Velho fazendo o seu terceiro gol, né, com o Anderson nessa batida aí dentro da grande área. E aí o gol de falta, 43 minutos, o jogador da equipe do Barcelona fez esse golaço aí de falta. Não tinha o que fazer, não tinha que jogar na área, tinha que bater direto mesmo. Terminou aí Porto Velho, Barcelona 2, Porto Velho 3. O Barcelona, que saiu da primeira colocação, perdeu a liderança. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a classificação, como está, do campeonato rondoniense. E no outro jogo, à noite, aí tivemos aí um jogo mais bem diferenciado, né, com várias situações entre Rondoniense e o Gênios. O Gênios que estreava, o Rondoniense que vinha de um empate contra a equipe do Porto Velho. E esse resultado terminou aí com o Rondoniense fazendo 2-0, com gols de Pedro Henrique e Eric, né? E nós vamos ver agora os gols do Rondoniense contra a equipe do Gêmeos. Põe na tela, Josimar. Tá aí, ó, esse é o primeiro gol, né? O lançamento aí, ó, que golaço que o Pedro Henrique marcou. Ó, ele cobre, né, da entrada da grande área ali, do bico da grande área, ele corta para o meio e faz esse golaço. E aí vem o segundo gol também, já no segundo tempo, a bola batida forte do Eric, fazendo aí 2-0 para a equipe do Rondoniense. Esse resultado levou a equipe do Rondoniense à liderança do campeonato. Barcelona perdeu a liderança, a vitória do Rondoniense deixou o Periquito do bairro Ulisses Guimarães na primeira colocação do campeonato rondoniense. No final, nesse jogo, nós tivemos várias situações. Vamos começar por uma delas. No início, no primeiro tempo, volta de 20, 25 minutos, um lance no meio campo, né? O Stives, o Caos, ele foi dividir uma bola com o jogador daqui do Porto Velho e terminou o joelho do jogador do Porto Velho, atingindo a face, né, esse osso que tem abaixo do olho, foi atingido. O Caos desmaiou, ficou desacordado e foi necessário a ambulância entrar em campo. O médico também, o doutor Renato, que estava lá, fez o primeiro atendimento do Caos. Ele foi levado a uma unidade hospitalar, onde fez vários exames, e ontem pela manhã ele passou por uma cirurgia, e quem vai explicar sobre a questão da cirurgia é o doutor Tadeu Rodrigues, o Muco Maxi. Como é o nome mesmo, Josimar? Bucomaxilo. É mais ou menos isso, essa questão do médico. Mas vamos ouvir o que o doutor Tadeu
falou sobre a cirurgia do jogador da equipe do Barcelona. O Cal teve uma fratura dessa região aqui, do osso da maçã do rosto, né, que é o osso zigomático e o arco zigomático. Nós fizemos uma cirurgia nele hoje de manhã para reposicionar esses ossos fraturados e fixamos esses ossos com placas de titânio, tá? A gente fez a cirurgia toda por dentro da boca e fizemos apenas um acesso transmucoso aqui. Está com um pouquinho de edema, mas que é compatível com o procedimento. E acho que o resultado foi bem sucedido. Agora é só recuperar. Olá, galera. Tudo bem por aqui? Tudo está certo? Assim que tranquilo, estamos juntos. Você vê aí que tem um esparadrapo ali, né? No rosto é o bucomaxilo. Bucomaxilo é a palavra que define ali o doutor Tadeu Rodrigues, né? Ele é especialista nessa parte que compõe, dos ossos que compõem a nossa face, né? E o Caos, o Steve teve o osso, né, abaixo do olho que sofreu essa fratura. O doutor Tadeu já explicou, botaram ali inclusive alguma placa de titânio, alguma coisa assim, né, mas está tudo ok com ele. Agora é a questão da recuperação. A gente espera que o Caos volte o mais rápido possível, porque não só o Barcelona precisa dele, mas também é um grande jogador, um jogador de destaque, um dos jogadores que chama a atenção do torcedor rondoniense, esses tipos. Há 3 anos que ele vem, o ano passado jogou um pouco, estava machucado, tinha uma lesão, recuperou-se, infelizmente nesse jogo aí já sofreu esse acidente de trabalho, que terminou com essa fratura no osso do rosto. Mas, se Deus quiser, vai estar tudo bem, está se recuperando o Stires. Vamos ver por quanto tempo ele vai ficar afastado aí dos gramados, afastado da equipe do Barcelona, fazendo tratamento. Ainda nesse jogo do Rondoniense com a equipe do Genoa, já quase no final do jogo, é isso que eu não entendo, essa questão de jogadores. Muita coisa eu acho que teria que mudar ainda no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A FIFA teria que, a própria CBF, porque a FIFA já tem algum tipo de regra disso. Lá na Europa você não vê jogador do banco de reserva. Aconteça o que aconteça, dificilmente você vê jogadores do banco de reserva, comissão técnica, adentrando o campo quando tem algum tipo de empurra-empurra, alguma confusão ali dentro com os jogadores que estão no jogo, na partida, né, como titular. Já próximo do final teve uma falta e aí começou um empurra-empurra e daí transformou-se numa confusão generalizada. E aí tem a imagem, eu vou colocar essa imagem, eu não gosto nem de mostrar esse tipo de imagem, porque é fazer propaganda, mas vamos mostrar para você entender essa questão dessas confusões. Se tem necessidade disso, o jogador sabe de uma coisa, que vai ser punido. Ou ele conta com a impunidade, porque até então, o que a gente via nos anos anteriores? Quando se tinha uma confusão dentro de campo, o árbitro pega os 2 que iniciaram e dá cartão amarelo. Ponto. Não era assim? É assim que você vê pelo Brasil inteiro e você vê por aqui também. Só que esse ano, a determinação é tolerância zero. Parabéns ao departamento, à comissão de arbitragem da Federação de Futebol, principalmente os árbitros. Essas 2 rodadas, os árbitros fizeram tudo aquilo que não fizeram nos últimos 2, 3 anos. E é dessa forma. Eu, J. Lima, espero e eu tenho certeza, convicção que isso vai continuar, vai acontecer até o jogo da decisão. Com essa mesma pegada, com essa mesma determinação
e com essa tolerância, 0. Certo? O que aconteceu ontem? Coloca na tela para a gente ver. Os meninos que gostam de brincar de MMA. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pra que isso? Aí você vê ali no bolo, todo mundo é santo. Não, tá todo mundo tirando. Tá todo mundo separando. E por que formar esses rolezinhos aí dentro do campo? Pra quê? Vai adiantar em quê? Atrasa o jogo, perde tempo. Se o time tá perdendo, não vai conseguir mais reverter porque o jogo esfria. E principalmente final de jogo. Né? Aí você vê aí, ó, jogadores vindo de lá do banco de reserva. Aí todo mundo que sai do banco de reserva vem só separar. Você acredita nisso? Você é torcedor que está lá vendo. Você acredita que você vê jogadores que saem do banco de reserva vem só separar? Não vem só separar. Até membros de comissão técnica. Não, estava lá separando. Separando nada, você estava empurrando. Você estava dando tapa em outros. Como já aconteceu em outras oportunidades. É isso que a gente vê. Aí atrasa o jogo, ficam nesse empurra-empurra, e aí agora o árbitro tomou uma decisão que vai continuar, creio eu, acontecendo com essa tolerância 0. Você acha que só ficou no cartão amarelo aí para os 2 que iniciaram a confusão? No final do jogo, na súmula, o árbitro relatou 8 cartões amarelos, somente para a equipe do Gêmeos. E depois também para a equipe, tem cartões também, vários cartões também, para a equipe do Rondoniense. Então, tolerância 0. Parabéns à arbitragem até agora no campeonato rondoniense. As expulsões, os jogos sem deixar nenhuma dúvida nos lances, nas marcações, e eu espero que no próximo final de semana também seja com a mesma performance, com essa mesma pegada, com essa mesma tolerância. 0. Jogador tem que jogar futebol. Se quer fazer esse tipo de confusão, vai para outra modalidade, vai para o MMA, vai para o karatê, vai para qualquer outra modalidade, menos o futebol. Isso não fica bonito. O torcedor não paga ingresso para ver esse tipo de situação. Né? E é isso aí o que aconteceu no final do jogo entre Rondoniense e a equipe do Gêmeos. Bom para o Rondoniense, vitória. Foi para a primeira colocação. Gêmeos, além de sair com vários cartões amarelos, se eu não me engano 8 cartões amarelos, ainda perdeu o jogo. Ou seja, no próximo jogo, quem desses jogadores que tomaram cartão amarelo, se algum deles tomar cartão, já vai ficar pendurado. E por falar em jogador pendurado, o Lucas Bala é o primeiro jogador a ficar pendurado no campeonato rondoniense, porque tomou o 2º cartão amarelo e foi na falta que ocasionou, inclusive, a fratura, né, na dividida. O joelho do Bala atingiu a face do Steves e aí ele tomou cartão amarelo devido a essa dividida, essa entrada, e aí ficou pendurado. É o primeiro jogador pendurado no campeonato rondoniense de futebol com 2 cartões amarelos. Logo após os jogos, eu e o repórter Ricardo Adir, que foi o cinegrafista da nossa matéria, nós fomos lá conversar com os jogadores. Nós conversamos com o Samuel, jogador da equipe do esporte do Rondoniense Social Clube. Fala aí, Samuel. Vitória importante que garantiu, inclusive, deu a liderança ao Periquito do bairro Ulisses Guimarães, Samuel. Sim, primeiramente uma boa noite a todo mundo. Obrigado por todo mundo que assistiu, que está participando aí com a gente. É uma vitória, mas a gente não conquistou nada ainda. Com os pés no chão, um degrau por vez. A gente vai construindo o nosso trabalho, vai mostrando para todos
que a gente chegou com humildade, com os pés no chão, para poder alçar voos maiores e conquistar aquilo que a gente veio fazer. Já se adaptaram com o clima rondoniense? Eu particularmente ainda não, porque faz pouco tempo que eu cheguei, então estou nessa transição ainda de adaptar com esse clima. Mas é uma cidade muito gostosa de se viver, pessoas boas que eu tenho convivido no dia a dia. Só tenho que agradecer pela recepção de cada um, de todo mundo que veio aqui. Agora mais trabalho e manter essa liderança. Com certeza, a gente não conquistou nada. Trabalhar dia após dia, porque sábado ou domingo, não sei ainda qual vai ser, já temos o próximo jogo para poder continuar na nossa batalha. Tá aí o Samuel, né, que é mineiro, veio para cá, tá aí nessa pegada aí, venceram. Outro que a gente conversou também foi um dos autores de um dos gols da vitória, o Eric. Marcou um dos gols que garantiu a vitória do Rondoniense e a liderança no campeonato. Fala aí, Eric. Bom, o Eric daqui a pouquinho vai estar conosco aqui, vai falar também. Foi das reportagens que a gente fez no final do jogo, né? Conversamos com o Samuel, conversamos com o Eric e depois conversamos também com o Júnior Lopes. A gente vai falar com o Júnior Lopes enquanto o Josimar vai procurar o Eric. Ô Eric, cadê você, Eric? Mas vamos falar com o Júnior Lopes. Daqui a pouquinho a gente fala com o Eric. Mas o treinador da equipe do Genos também falou. Encontrou o Eric? Então vamos falar com o Júnior Lopes, treinador da equipe do Genos. Uma vitória, aliás, uma estreia com um gostinho amargo, né, Júnior? Com certeza, né? A gente vem trabalhando há algum tempo, né, para vir aqui fazer uma grande estreia, mas é assim. Estreia a gente tem a questão da ansiedade dos jogadores, tem a questão de muitas vezes não sai da forma que a gente quer, mas é igual eu reuni o grupo ali e falei, a responsabilidade da derrota é do treinador Júnior Lopes, porque é a gente quem trabalha, a gente tem convicção do trabalho. Não é quando se ganha o jogo que está tudo certo, que é mil maravilhas, mas também não é quando se perde que está tudo errado. A gente tem que tirar os pontos positivos dessa derrota, que teve pontos bons, melhorar muita coisa que a gente errou, ter convicção, porque não dá tempo de chorar, de lamentar sobre uma derrota, porque no sábado nós temos mais uma oportunidade de mostrar o nosso valor e mostrar para que venhamos dentro da competição. Agora já passou o primeiro jogo, tirou toda a ansiedade, toda aquela preocupação em querer mostrar demais, e agora vamos já todo mundo ambientado para o jogo de sábado e mostrar o valor que a equipe do Esporte Clube Genos tem dentro da competição. Fala um pouco desse grupo, que é um grupo bem diferente daquele do ano passado. Você tem um grupo mais jovem? Sim, eu tenho um grupo mesclado, né, na verdade. Tem jogadores experientes, jogadores que eu falo jovens, assim que a gente fala, mas jogadores que jogaram em grandes clubes, como Corinthians, São Caetano, né, São Paulo e tudo isso, estão aqui com a gente. E agora realmente é encontrar esse conjunto dentro da equipe, dentro da competição, para a gente poder avançar dentro dela, brigar pelo nosso objetivo principal dentro da competição. Fala desses jogadores que você falou que já jogaram em times grandes. Sim, temos aí alguns jogadores como o Robert, né, que jogou no São Caetano, jogou no Corinthians também. Temos o Matheus também, que jogou no São Caetano, que veio de São Caetano para cá. Temos aqui também o Levi, volante, que jogou no Sport. Nós temos aqui o Yuri, que estava na Espanha. Nós temos alguns jogadores de nome aqui que veio para o nosso time, né? E agora a gente está procurando performar esses atletas aí para que a gente venha entregar o melhor para o Esporte Clube Genos dentro do campo. Agora é trabalhar já para o próximo final de semana. Não dá tempo de lamentar, o futebol tem dessas coisas, né? Nem quando a gente ganha, que a gente demora um mês para estar comemorando, mas também quando a gente perde também é bom, porque tem uma oportunidade de se recuperar no próximo objetivo logo aqui. Tá aí, portanto, o Eric chegou. Voltou o Eric? Então vamos falar com o Eric, um dos autores do gol da equipe do Rondoniense, que levou o time à vitória e à primeira colocação. É isso mesmo, Eric? Fala aí. Uma vitória importante, sabemos que para a sequência do campeonato temos que estar sempre somando, mas é primeiramente pé no chão, trabalhar, pensar nas próximas partidas para, se Deus quiser, o objetivo se manter sempre ali no G4. Vocês que vêm de outro estado, já se adaptaram, estão se adaptando, como é que está esse momento? Até porque na abertura, na estreia, vocês sentiram muito, né? Então, tem muito jogador de fora na nossa equipe, né? Mas fizemos uma pré-temporada legal, trabalhamos bem, estamos se adaptando, acredito que estamos suportando bem o calor. Hoje foi mais um daqueles jogos estudados, ou o professor já falou, vamos para cima, precisamos vencer e acabou? Não, é um pouco de cada, né? A gente estuda, a gente procura entender melhor o jogo, mas ali dentro tem muita vontade para poder sair com a vitória, né? Próximo jogo, manter a liderança? Se Deus quiser, vamos buscar, trabalhar para isso. Tá aí o Eric, Samuel, né? A convicção, eles são muito
os jogadores que você vê que assim, falam de uma forma, né, sempre pé no chão, né, o trabalho, e estão indo. Né? A equipe do Rondoniense vai dar trabalho nesse campeonato. Né? Pelos 2 jogos que apresentou, o jogo na estreia contra a equipe do Porto Velho, ontem venceu, mas não foi aquele mesmo segundo tempo que ele fez contra a equipe do Porto Velho, tiveram ali um altos e baixos. A equipe do Genos, do Júnior Lopes, uma equipe que buscava muito, mas não tinha ofensividade, e o Rondoniense explorou principalmente os erros da equipe do Genos, as falhas que cometeram, as lacunas que deixaram para fazer os gols. Embora o primeiro gol tenha sido um gol de, digamos assim, de uma boa visão do jogador, e é uma categoria que ele teve, né, o Patrick, de fazer aquela cobertura, tocar aquela bola por cobertura do Dida. Ele percebeu que o Dida estava um pouco adiantado, e aí ele tocou por cima, né, ali dá mais de 20 metros de distância, de onde ele chutou para o gol, né, para a trave, e aí ele conseguiu com êxito. O Dida nem pulou, só olhou, e aí eles fizeram 1-0. Depois os 2-0, e aí administraram o jogo, tocaram a bola, e o Genos, né, um pouco diferente do time do ano passado, mas ainda vai ter que melhorar muito no campeonato, para, que nem o próprio Júnior Lopes disse, né, corrigir os erros, voltar a campo, mostrar os valores que tem, porque nesse primeiro jogo aí ficou ainda uma incógnita sobre a questão da equipe do Genos. Mas é só início de campeonato. Tivemos a segunda rodada. O Genos já volta a campo novamente neste final de semana. E a gente vai receber aí o União Cacoalense, que vem de 2 derrotas consecutivas. Vai jogar fora de casa novamente. Então vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer nesse segundo jogo do Genos. Como o Júnior falou, não há tempo suficiente para lamentar, para chorar. O tempo é curto também para que você possa corrigir todos os erros nos treinos, porque saíram ontem, hoje já deve estar, hoje estão treinando, amanhã já é um treino que antecede inclusive o jogo, né? A concentração. Então vamos esperar o que é que vai acontecer com a equipe do Genos nesse segundo jogo aí. Aliás, o segundo jogo dele, o terceiro da rodada do Campeonato Rondoniense 2026. Vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando da classificação do Campeonato Rondoniense e falando também da próxima rodada, arbitragem e muito mais sobre o nosso futebol. Não saia daí, meu amigo. Você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caipos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10.535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum,
telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! A empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Olha nós aqui de novo, no último bloco do programa Show de Esporte pela Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso. Aproveitando agora o momento, mandando um abraço aí para aquelas pessoas que mandam em mensagens, falam conosco. Alô, João Oliveira, o homem, como é o nome do programa do homem, rapaz? A Voz da Comunidade, de segunda a sexta-feira aqui na Rota Musical Brasil, das 15 às 16 horas, ao vivo também, aqui na Rota Musical Brasil. Um abraço para você, João Oliveira, tem seu programa aqui também, muito bacana o programa do João, de entrevistas, de entretenimento. E você também pode se ligar de segunda a sexta, das 15 às 16, no programa A Voz da Comunidade, com o nosso amigo João Oliveira. Alô, professor André Guimarães. Rapaz, você sabe de quem o homem o homem é torcedor? Torcedor do... Pode falar que é rato? Será que alguém vai entender? Rapaz, torcedor do Náutico vai me matar se eu ficar falando em rato. É o Timbu, rapaz. É, torcedor do Timbu, o Náutico que está disputando o Campeonato Pernambucano, que já começou o Campeonato Pernambucano, né, já deu umas goleadas por lá, já venceu. Vamos ver como é que vai ficar o Campeonato Pernambucano. Nosso amigo André, que é professor, né, ele ensina aqui no nosso estado, é professor aqui em Rondônia, mas está lá, está licenciado, está lá em Pernambuco, para algum tempo daqui, quando ele resolver os problemas que tem para resolver, é óbvio que ele vai voltar para cá. Torcedor da equipe do Esporte Clube Gêneros, viu? Tem ele, tem várias pessoas que são torcedores do Gêneros. As pessoas nos cobram, por que o Gêneros não melhora, por que o Gêneros
todo ano é a mesma coisa. A última alegria foi em 2015, com aquele timaço que veio do Paraná, né, tivemos a vitória, né, do Cláudio, o técnico era o Claudemir Pontin. Né? Então, assim, muita gente cobra essa questão da equipe do Esporte Clube Gênesis. Mas quem pode responder é a diretoria, o presidente executivo, o Evaldo Silva, que tem que responder as perguntas dos torcedores que são fiéis, viu? Você vê, ontem é quarta-feira no estádio, se você brincar, tem muitos torcedores do Gênesis. Estão começando a voltar novamente para o estádio Aloysio Ferreira em dia de jogos da equipe do Esporte Clube Gênesis, com essa nova iniciativa aí. Tem o Júnior Lopes à frente como treinador, também é diretor executivo, diretor administrativo, é alguma coisa assim. Mas também faz parte da diretoria quem está buscando essa nova fórmula aí de trazer jogadores para reforçar o elenco do Aurigrená. E voltando a falar do futebol rondoniense, quero mandar um abraço também para o meu amigo, né, o Mengalvio, lá em São Paulo, cara, também assistindo, acompanhando o programa Show de Esporte aqui pela sua Rota Musical Brasil. Um abraço para você, Mengalvio, também outro conterrâneo que a gente teve, fomos criados juntos lá em Petrolina. Hoje um saiu para um lado, outro saiu para outro. Ele está em São Paulo, nós estamos aqui em Rondônia. Meu amigo Lula, lá em Petrolina também, sintonizado conosco, um grande abraço. E a você que não mandou sua mensagem, mas está sintonizado conosco, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no programa Show de Esporte. Vamos falar da classificação após a segunda rodada. Vamos ver como é a classificação do campeonato rondoniense. Com a vitória do Rondoniense, a vitória do Porto Velho e a vitória do Aporé. Põe na tela, Josimar. Tá aí a classificação. Primeiro colocado Rondoniense, 4 pontos ganhos, 2 jogos, saldo de 2 gols. O Porto Velho também com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, mesma condição da equipe do Rondoniense, mas o saldo de 1 gol. O Ji-Paraná é o terceiro colocado, 3 pontos ganhos, saldo e apenas 1 jogo, tem 1 jogo a menos do que as demais equipes, saldo de 2 gols. Quarto colocado é o Barcelona, 3 pontos ganhos, saldo de 1 gol. Quinto colocado é o Guaporé, com 3 pontos ganhos, mas o saldo 0, marcou 2 gols, sofreu 2, não tem saldo. Sexto colocado é a equipe do Gênesis, não pontuou ainda, 1 jogo e saldo negativo de 2 gols. E na última colocação, União Cacoalense, 2 jogos, nenhum ponto, 2 derrotas e um saldo negativo de 4 gols. Se terminasse hoje essa primeira fase do campeonato rondoniense, que é a fase de classificação, estariam classificados, ou nesse momento estão classificados Rondoniense, o Gazim Porto Velho, o Ji-Paraná e a equipe do Barcelona. Essas seriam as 4 equipes que estariam nas semifinais do Campeonato Rondoniense 2026. Mas ainda há muito jogo. Teremos os jogos de ida, que são esses jogos que estão acontecendo, e teremos os jogos de volta dessa primeira fase. Daí teremos os 4 classificados que farão a semifinal do Campeonato Rondoniense. Pode mudar tudo, até mesmo já esse final de semana, nessa rodada. Várias posições aí podem ser alternadas, podem serem mudadas a depender dos resultados dos jogos que vão acontecer. A comissão de arbitragem também definiu a arbitragem já para a terceira rodada do Campeonato Rondoniense. A terceira rodada que acontece esse final de semana. O Campeonato Rondoniense, em razão das datas, vai estar sendo realizado nos finais de semana, sábado e domingo, e nas quartas-feiras também teremos jogos aí para de forma dos jogos de ida e volta da primeira fase.
Acredito eu, como não foi divulgado ainda, a federação não divulgou as datas e jogos das semifinais, acredito que serão nos finais de semana, mas as semifinais também devem acontecer no final de semana e meio de semana. Agora as finais, os 2 jogos devem acontecer em 2 sábados, como são já há alguns anos acontecendo as finais do campeonato rondoniense. E esse ano aí, a partir desse ano, serão 3 vagas na Copa do Brasil, o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado, o melhor terceiro colocado na contagem geral, né? Que acredito que esse terceiro colocado sai dos 4 que vão para a semifinal. Porque quem termina nas 4 primeiras colocações, é óbvio que vai aumentar o número de pontos com os jogos das semifinais. Então o primeiro colocado que vai para a final, o segundo colocado que também vai para a final e o terceiro colocado dos 2 que vão ser eliminados das semifinais. Então teremos aí 3 vagas da Copa do Brasil. Hoje, quem estaria na Copa do Brasil com esses resultados aí, com essa classificação? O Rondoniense, o Porto Velho e o terceiro colocado, que é o terceiro aí, Josmar? Vamos ver aí, ó. Estariam hoje na Copa do Brasil, o Ji-Paraná. Então, Rondoniense, Porto Velho e Ji-Paraná seriam as 3 equipes que estariam na Copa do Brasil. Na Série D estariam Rondoniense e Porto Velho e também na Copa Norte estariam classificados nessa situação se tivesse sido encerrado hoje a competição. Mas ainda tem muito jogo, tem muita competição ainda, tem muita disputa para esses clubes aí que estão mais abaixo se recuperarem, buscar o seu espaço, né, ir para cima, né, tentar somar pontos para ficar uma disputa bem acirrada nessa reta final aí do campeonato rondoniense 2026. Nesse final de semana tem aí a terceira rodada. E a terceira rodada com 3 jogos, 2 jogos amanhã, aliás, 1 jogo amanhã e 2 jogos no domingo. E a comissão de arbitragem já definiu, inclusive, a arbitragem para esses 3 jogos. O Jonathan Antero, o Angleison Marcos Monteiro e o Pedro José de Lima, que irão comandar os jogos. Vamos ver a arbitragem para o primeiro jogo de amanhã, entre a equipe do Genos e a equipe do União Cacoalense no estádio Aloísio Ferreira, Josimar. Põe na tela. Tá aí, ó, o jogo de amanhã. Né, primeira fase, jogo de ida, Esporte Clube Genos e União Cacoalense, no estádio Aloísio Ferreira, 15 horas e 30 minutos. Árbitro, Jonathan Antero da Silva, da CBF, assistente número 1, Osmar Assunção dos Santos, assistente número 2, Elias Gomes Monteiro, e o quarto árbitro, o Tiago do Carmo Brasil. O árbitro Jonathan Antero apitou na estreia do campeonato rondoniense, também no jogo aqui na capital. Os 2 jogos de domingo, que vão fechar a rodada, né, também já está definido a arbitragem. Teremos o jogo no Biancão, Ji-Paraná e a equipe do Porto Velho, e o árbitro será o Angleison Marcos Monteiro. Põe na tela para a gente ver a arbitragem desse jogo de domingo. Teremos aí jogo domingo, todos os 3 jogos às 3h30 da tarde, Ji-Paraná e Porto Velho no estádio Biancão e Ji-Paraná. O árbitro Angleison Marcos Vieira Monteiro, o assistente número 1 Valdebrande da Silva, que é lá do Cone Sul, de Vilhena. O assistente número 2 é o Mesaque Guimarães, lá de Espigão do Oeste, daquela região de Cacoal, Espigão do Oeste, aliás, de Cacoal, né, daquela região ali. O quarto árbitro será o Mário Roberto, lá da Costa Silva, que é daqui de Porto Velho, vai até Ji-Paraná para ser o quarto árbitro dessa partida.
o Inglês também já apitou um jogo na primeira rodada do campeonato rondoniense. E o terceiro jogo, que fecha a rodada, vamos ver na tela quem é a arbitragem que vai para esse jogo, entre Rondoniense e a equipe Rondoniense e Barcelona. Olha aí, ó, o Rondoniense primeiro colocado, Barcelona que é o quarto colocado. Domingo vão entrar em campo aí. O Rondoniense, para manter a liderança do campeonato, tá com 4 pontos. Se vencer vai a 7. E a equipe do Barcelona que precisa se recuperar na competição, que vem de uma derrota para a equipe do Porto Velho que aconteceu agora na última quarta-feira. Jogo também no Aloysio Ferreira, aqui na capital, às 15h30. O árbitro Pedro José Lima Torres. O assistente número 1 será o Tiago Ferreira, o assistente número 2, Reginaldo Alves de Melo, e o quarto árbitro, João Jadson Brito da Silva. Essa será a terceira rodada do Campeonato Rondoniense, em sua primeira fase, jogos de ida desta primeira fase, que é o grupo de classificação, onde serão classificados aí os 4 primeiros clubes. 8h, 15 minutos. 8h15. Meu amigo. Tem mais? Você quer mais ainda? E nós tivemos aí também alguns campeonatos estaduais também já acontecendo pelo Brasil e afora, né? Os clubes aí, já campeonato carioca, campeonato paulista, pernambucano, alagoano, vários campeonatos já estão, aliás, praticamente todos os campeonatos estaduais estão em andamento, até porque a Confederação Brasileira de Futebol determinou que todos os campeonatos estaduais devem finalizar no final do mês de março, até por conta da questão das competições nacionais, Campeonato Brasileiro Série A, B, C, principalmente as competições do Campeonato Brasileiro Série D. E nós também vamos ter aí, temos o Campeonato Brasileiro Feminino A3, que vai começar também no início do mês de março. E o representante rondoniense é a equipe da Desportiva Itapuense, uma equipe que foi fundada o ano passado, se filiou como amadora na Federação de Futebol, disputou o Campeonato Rondoniense Feminino, lá de Itapuã do Oeste. O presidente é o Cabral, o Emerson Cabral, que todo mundo conhece como Cafu, que foi jogador de futebol lá da Jaruense, lá de Jaru, e hoje reside em Itapuã, e fundou aí essa equipe chamada Desportiva Itapuense, e já veio no primeiro ano como campeã. Tem o técnico Edilcinho, lá de Vilhena, é outro que começou trabalhando em categorias de base, depois que encerrou a sua carreira de jogador de futebol, e posteriormente, nos últimos anos, vem se firmando aí com o feminino. Sagrou-se campeão com o Rolim de Moura, disputou a Copa do Brasil pelo Rolim de Moura, levou um grupo de atletas desse time, a base do campeão de Rolim de Moura, para disputar o campeonato mato-grossense, não tiveram êxito lá no Mato Grosso, voltou e assumiu a equipe da Desportiva Itapuense e terminou aí sagrando-se campeão rondoniense. A Desportiva Itapuense vai disputar o Campeonato Brasileiro Feminino A3, que começa no mês de março. Eu estive conversando com Rosinha, que é uma das jogadoras e também é uma das articuladoras, junto com o Cafu,
para a questão de logística, contratação de jogadoras. E segundo a Rosinha me passou, né, vai vir também várias jogadoras, uma base também de jogadoras que vem de fora do estado, de outras equipes. E tem que fortalecer mesmo, tem que trazer, porque você vai entrar numa terceira divisão com 32 equipes e se você quiser chegar numa série A2, no Brasileiro A2, você vai ter que contratar, porque vai vir muito time aí reforçado, muito time tecnicamente muito além do que nós temos aqui. E ela disse que também vai ter, além disso, já tem uma boa base da Desportiva Itapuense, que foi campeã, jogadoras como a Karen, como a própria Rosinha, outras jogadoras que foram campeãs com a equipe, né, estão sendo conversadas, Angelina, entre outras, né, que terminaram aí sendo campeã. São jogadoras essas que já disputaram, inclusive, brasileiros por outras equipes, do Acre, o próprio Real Ariquemes, enfim, tiveram também no Rolim de Moura. Então, a diretoria está montando uma equipe forte para que possa disputar e, quem sabe, aí galgar essa vaga para a segunda, ou seja, ganhar o acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro já em 2027. Então, o Campeonato Brasileiro A3 começa em março. A diretoria já está se articulando, já está vendo a questão de logística, treinamentos, né? Enfim, já estão aí iniciando um trabalho para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3. São 8 horas e 17 minutos, 8 e 17. Já estamos chegando aí à reta final do nosso programa desta sexta-feira. Show de esporte aqui pela Rota Musical Brasil. Você pode baixar o aplicativo da Rota Musical Brasil e posteriormente você também vai poder, você que não, eu não tive tempo de assistir ao vivo, você pode ir nas nossas plataformas, na plataforma do Facebook da Rota Musical Brasil, o Facebook do Show do Esporte.ro e também no YouTube J Lima _PVH, que você vai ter lá o programa na íntegra, 24 horas disponibilizado para você assistir tudo sobre o que foi colocado aqui, o que foi noticiado sobre o nosso futebol, sobre o futebol que acontece pelo Brasil, pelo mundo. Notícias aí não muito agradáveis, mas também notícias boas a gente vem trazendo. E por falar em notícia boa e falar em situações, os atletas do União Cacoalense, essa semana o Corinthians divulgou uma nota onde os jogadores, o Laerte Júnior e também o Ji Paraná, né, já estão assinando o contrato com a equipe do Corinthians, já estão sendo encaminhados, ainda não estão no bid da CBF, nem o Ji Paraná, nem o Laerte Júnior. Esses jogadores, eles não foram negociados de venda com a equipe do União Cacoalense. Eles estão indo por empréstimo para o Corinthians, para esta temporada de 2026. Houve uma mudança na comissão técnica das bases da equipe do Corinthians e agora eles vão trabalhar com jogadores sub-9 e sub-10, ou seja, jogadores 15 e 16 anos. E os dois jogadores, tanto o Ji Paraná como o Laerte Júnior, têm 16 anos. Só que eles vão disputar, eles vão ser inseridos lá no sub-17 já. E vão disputar o Campeonato Paulista e outras competições que o Corinthians tem nessa temporada de 2026. E a depender do desempenho, tanto do Ji Paraná como do Laerte, aí, se houver o interesse do Corinthians, com o desempenho desses dois jogadores, aí eles vão formalizar uma proposta
de compra dos 2 jogadores junto à União Cacoalense. Mas para essa temporada, os jogadores estão indo por empréstimo para serem avaliados, né, passarem lá essa temporada de 2026, disputar as competições que o Timão tem para disputar nessas categorias, principalmente o Sub-17. E um detalhe, viu? Esses 2 jogadores, a depender do desempenho, até o meio do ano, possa ser, se eles conseguirem um desempenho lá, mostrar realmente o futebol que eles jogaram na Copinha e melhorar ainda mais, é óbvio que eles vão ser elevados para outras categorias, principalmente o Sub-20, já que eles podem atuar no Sub-20 também do Campeonato Paulista. Então, é mais ou menos isso que a gente tem sobre as notícias do nosso futebol, o futebol do estado de Rondônia. Lembrando que hoje é sexta-feira, é o 5º programa do Show do Esporte, aqui pela Rota Musical Brasil. A Rota Musical Brasil, que é rádio e TV 100% digital, a rota para o sucesso. Baixe o aplicativo da Rota Musical Brasil e, meu amigo, não só se divirta, mas também acompanhe toda a programação da Rota Musical Brasil. E um detalhe, quando tiver programa ao vivo, tanto você vai acompanhar na TV como no rádio a mesma programação. Agora, quando não tiver a programação ao vivo, na TV você pode acompanhar uma programação e no rádio você vai ouvir também uma outra programação musical, mas que você pode acompanhar as 2 programações também. 8h21. Hoje o Ricardo Adil, nosso repórter, está resolvendo um problema principalmente do seu carango, né? Da sua logística, que ele carrega para tudo quanto é lugar, e não deu tempo para aparecer aqui. Mas na próxima segunda-feira ele estará de volta aqui, trazendo as notícias, inclusive com reportagem deste final de semana, do jogo de amanhã entre Genos e a equipe do União Cacoalense, e no domingo também trazendo informações e as notícias e entrevistas do jogo entre o Rondoniense e a equipe do Barcelona. Então, segunda-feira, muitas informações para você, com matérias desses 2 jogos que vão abrir aí, melhor dizendo, que são da 3ª rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol, que está na 3ª rodada, na sua primeira fase, e com jogos aí muito interessantes. Um detalhe, o jogo de Paraná e Porto Velho, esse jogo pode trazer mudanças importantes no campeonato. O de Paraná vai para o seu 2º jogo, a equipe do Porto Velho vai para o seu 3º jogo. Se o de Paraná vencer, o de Paraná vai a 6 pontos e vai empurrar o Porto Velho para baixo. Se houver empate, o Porto Velho vai ficar numa boa colocação, pode até continuar ali entre a primeira e a 2ª colocação, e o de Paraná pode cair ali para a 4ª, 5ª colocação. Se o Porto Velho vencer, o Porto Velho pode chegar à liderança do campeonato nessa 3ª rodada. Nos últimos anos tem sido assim. O Porto Velho começa numa caminhada, daqui a pouquinho ele chega na 3ª, 4ª rodada, e aí, como a gente fala, engata uma primeira e vai embora. E deixa todo mundo para trás. Não sei se é a mesma coisa que vai acontecer esse ano, mas nos últimos 2 anos tem sido dessa forma o campeonato rondoniense para a equipe do Porto Velho. O Guaporé é quem vai folgar na rodada, né? Vai ficar de camarote depois de uma derrota e uma vitória em casa, que colocou o Guaporé na 5ª colocação com 3 pontos ganhos.
Estamos chegando ao final de mais um programa Estúdio na Rota Musical Brasil, o programa Show de Esporte, nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro do ano de 2026. Desejando a você um final de semana excelente, um final de semana abençoado, cheio de paz, né, de muita tranquilidade. Você que vai ao estádio, né, vá, divirta-se, torça pelo seu time. Você jogador, vai aqui um recadinho também. Vá para jogar futebol, porque se você for para bagunçar, para criar confusão, deixa a confusão para quem gosta de confusão lá fora. Futebol dentro de campo é alegria. Vocês têm que ter alegria nas pernas, como já falava aí outros crânios da crônica esportiva brasileira. Então vocês têm que dar alegria ao torcedor. Deixa essa questão de confusão para lá. Ah, mas o cara me empurrou. Meu amigo, vai lá, dê um drible nele, dê um chapéu e vai embora. Faça do seu time um time vencedor. Deixe confusão para lá. Porque a arbitragem esse ano, a tolerância é zero para a indisciplina. Final de programa de hoje. Um grande abraço a todos. Encontro marcado segunda-feira, dia 26 de janeiro, se Deus quiser, mais uma vez aqui na Rota Musical Brasil. Um grande abraço, fiquem na paz e até segunda, se Deus quiser.